Hello guys! E aí? Deu vontade de gravar um vídeo, então eu tava ouvindo música e me deparei com uma que, se não me engano, o título era Gatinha Comunista. E muito boa, por sinal, a música. Mas eu tive a ideia de fazer esse vídeo na hora do refrão em russo. Eu pensei assim, é engraçado como culturas internacionais e de outra geração, né, gerações passadas, consegue se estabelecer e proliferar, digamos assim, se culto, se naturalizar em outros locais. Não só o comunismo ali em si, que era o foco da música, mas o gostar do gótico, né, do renascentista, cultura romana, né? É até meme que pelo menos uma vez por dia a gente pensa na cultura romana. Poxa, não seria mais legal se as pessoas se direcionassem para suas ideologias, mesmo que fossem essas mesmas, por qual seria a palavra? Por autoria própria e razão. Quero dizer assim, nesse caso da música, por exemplo, os comunistas. Dá pra, dá pra ver que são pessoas que focam numa ideologia que distorce a realidade. Então, o que acontece? Eles acabam penetrando num surto coletivo. Criam um universo paralelo que não é possível, não é gerenciável. No máximo que poderíamos ver o comunismo funcionar seria em um filme, em algo roteirizado, controlável, que poderíamos recriar a sociedade e o mundo, porque a própria natureza não se curva ao comunismo, mesmo que todas as pessoas do mundo se voltassem para o comunismo, a natureza vai contra o comunismo e todas essas ideologias de esquerda, na verdade, e não funcionaria. Mas num mundo roteirizado, enfim, podendo colocar efeitos especiais e tudo mais, poderia funcionar. Mas não se limita a essa. Coisas da cultura pop, por exemplo, os fãs de Crepúsculo, que na sua natureza mais pessoal ali, tem fetiches no mínimo discutíveis. E que, mais uma vez, procuram um mundo diferente. Uma realidade paralela. O pessoal de otaku, digamos assim, também vivem num mundo paralelo, num mundo de faz de conta. E
esse não é um grande problema diretamente, mas obriga a sociedade, o mundo, a ficar constantemente em caos e conflito. Porque as pessoas todas dizem buscar por liberdade, por autoria. Não, eu quero ser assim, me deixa ser assim. Seja, sei lá, com cabelo cor-de-rosa. E ok, mas elas não fazem aquilo que elas realmente gostariam. Elas simulam um terceiro tipo, um terceiro personagem que é mais fácil de explicar e de cultuar, geralmente com conflito, tem conflito fora do grupo, dizendo lutar por essa liberdade individual, por ser eu mesmo. Mas não são elas mesmas. Ao invés delas serem honestas consigo próprias e adotarem um astro de vida que realmente vai de acordo com aquilo que elas gostariam para si, elas se envergonham, na verdade. E elas nem se colocam no padrão que elas dizem que as pessoas obrigam as pessoas a ter, que não é verdade, nem é a verdadeira forma que é por dentro. Mas cria um terceiro tipo, que é fantasiado. Em qualquer uma dessas ideologias, fetiches, dessas alucinações coletivas. Entende? Porque elas não se baseiam na realidade, no ser e estar humano e natural. Então elas se mantêm em conflito, porque ao adotar esse terceiro tipo, elas defendem algo que não são, com unhas e dentes, e criam brigas desnecessárias, porque elas acham que entram em conflito, e aí acabam entrando em conflito. Mas se fossem elas mesmas, não precisaria criar uma falsa blindagem, que você não sabe onde tem os furos, e ficar defendendo tudo. Você saberia de fato o que dói em você ou não, porque você está sendo verdadeiro consigo o tempo todo. Mas não, quando você adota, por exemplo, ser um comunista, um esquerdista, você compra ideias e narrativas de uma outra cultura que foi testada na prática e não é funcional. Você desconhece, porque os únicos que conhecem são os psicopatas de controle. Quem é a massa que segue, o indivíduo que segue essa ideologia, não conhece a ideologia por completo, porque senão só faria isso, estudar, é muita coisa. Então não viveria. Vivendo ela, vive errado. E aí vive em conflito. Conflito com a direita, com qualquer argumento que é contra, às vezes até com membros próprios, sempre procurando algo para discutir, porque não sabe aonde tampar, aonde se blindar de verdade, porque não é aquilo que é de verdade. Às vezes alguns argumentos realmente tocam na pessoa ali, mas a maioria não, ela defende faz parte do nosso time, então tem que defender. Aquelas garotas de anime bem idiota também, de 13 anos, sabe? Elas que choram por personagens, você não pode falar mal de certo anime, de protagonista, ou enfim, ou fãs de K-pop, tem muito desse salto na personalidade, na máscara social da pessoa, que você vê que ela está se interpretando, ela está fazendo o papel dela mesma, com a outra face. E tudo bem, geralmente passa. Só que
isso gera dano o tempo todo para a sociedade. Porque mantém o ciclo não é quebrado. Tem várias pessoas passando por aquela fase, O veterano copita um novo, quando ele está quase acabando ali, outro se inspira nele, veste a mesma máscara, ele se aposenta, amadurece, como dizem, e para com aquela coisa. O emo, por exemplo, quando deixa emo, não que essas coisas sejam erradas por si só, mas porque justamente mostrando que são fases, na maior parte das vezes a pessoa estava procurando saber quem ela era. Não estava sendo verdadeira, estava interpretando a si mesmo. Então, eu acho que as pessoas todas deveriam abrir mão das suas ideologias, sejam elas quais forem, fazer um autoprognóstico, quem sou eu, o eu sou quem, e aí adotar aquilo que realmente gostar de cada parte. Por exemplo, eu gosto muito de rock and roll, mas não gosto de tudo, não conheço tudo, as próprias bandas que eu gosto, desconheço. Você falar de música e banda para mim acertar de qual é qual, vou acertar umas 3 ou 4, que são as que eu mais ouço. Mas eu coloco lá o som, se tiver bom, eu continuo escutando. Se tiver ruim ou não tiver na vibe que eu tô no momento, eu desligo, mudo, passo para a próxima. Então eu adoto aquilo que eu quero ou não. Num jogo de poser, não fico investigando quantas bandas a pessoa conhece, eu não conheceria e tudo mais. Eu capto aquilo que eu quero de cada parte da vida. Agora, as pessoas que ficam presas nessas ideologias, qualquer uma delas, que veste isso como eu sou isso, e não, você não é a sua ideologia, você não é a sua política, a sua visão de mundo, o seu gosto. Você é mais do que isso, isso são partes de você. Se você não entender que essas são apenas fragmentos, não é o todo, a sociedade vai continuar em conflito. A partir do momento que você sabe quem é você sabe o que defender apenas, não se ofende com demais coisas, e quando se ofende pessoalmente, você sabe que você está brigando por uma verdade. Então as suas atitudes perante aquilo ali serão também de acordo com a sua responsabilidade, com a sua conduta. Você vai estar agindo através de uma ética própria, de uma ética pessoal, de um dogma pessoal. Não, eu sei quem eu sou e nesse tipo de circunstância eu ajo dessa maneira. Tenho ideais, princípios, valores. E não é ser chato, não é ser careta, ser o bonzão, mas mesmo se você vai ser um cara ruim, um ladrão, um assassino, seja o que for você, mas você vai estar sendo verdadeiro consigo próprio. Você sabe as linhas que você cruza ou não, você determina quem é você, basicamente. É isso. Valeu, se inscreve aí, sei lá, compartilha. Chato pra caralho falar isso nos vídeos, não gosto não, mas enfim, ajuda.